Olá, que bom que você está aqui para juntos nós aprendermos um pouco mais e tentarmos entender o que é o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Se fosse definir o Evangelho em uma frase, em uma oração, em uma sentença, como você definiria a mensagem do Evangelho? O que significa isso? Hoje é muito falado do Evangelho, como a característica de alguma parcela da igreja cristã, os evangélicos, ou como estilo de vida, o estilo de vida do Evangelho, o estilo de vida evangélico, ou como algumas normas da fé cristã, o Evangelho diz isso, o Evangelho nos ordena fazer isso. O que é o Evangelho? O que significa essa mensagem? E o Evangelho é muito e extremamente importante porque ele é o poder de Deus para a salvação, como a Bíblia diz, ou seja, pessoas, eu e você, não podemos ser salvos se não ouvirmos a mensagem do Evangelho. E também é o fundamento de toda a vida cristã. Se nós não entendermos o Evangelho, a dinâmica que ele tem nas nossas vidas, nós não conseguimos progredir muito na vida cristã. Não conseguimos nos desenvolver espiritualmente, moralmente. Então o Evangelho é extremamente importante, porque ele não é apenas a entrada para a fé cristã, a vida cristã, mas ele é o fundamento de toda a nossa vida. O Evangelho não é apenas o A, B e C, o início da nossa vida com Deus, mas é o A a Z, ele é toda a nossa vida com Deus. E o Evangelho também significa boas novas ou boas notícias. E existem algumas maneiras que as Escrituras nos apresentam o Evangelho, mas eu gostaria hoje de apresentar o Evangelho como uma grande história, uma grande narrativa que começa lá na criação. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Isso está lá em Gênesis capítulo 1. Deus criou um mundo perfeito, um mundo bom, um mundo belo, com a natureza, com as montanhas, com os mares, com os rios. Deus criou os animais, Deus criou todos os seres e Deus criou o homem e a mulher. E Deus olhou então para tudo aquilo que ele havia criado e viu que era muito bom. Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, para desfrutarem de um relacionamento com a natureza, com o outro e acima de tudo com Deus, de maneira prazerosa, bela, bondosa. Mas talvez você esteja pensando, não é isso que eu vejo. É só olhar ao nosso redor, é só olhar para dentro de nós, é só olhar para os nossos relacionamentos, é só olhar para os noticiários e ver que alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Nós não vivemos mais neste mundo maravilhoso que Deus havia criado. E a Bíblia vai dizer o que deu errado. Você talvez conheça a história de Eva, que foi tentada e depois o seu marido Adão, e ambos caem em pecado, ambos sucumbem à tentação. Aquele teste pequeno que Deus havia lhes dado, eles escolhem desobedecer a Deus e então falham no teste. Isso é o que a Bíblia diz que deu errado. O homem caiu. O homem aqui, o ser humano caiu. E então a Bíblia apresenta várias consequências que aconteceu com essa queda, aquilo que nós chamamos de queda. A primeira, o que deu errado? Primeiro, o nosso relacionamento com Deus agora foi afetado. Gênesis 3 diz que o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus e se esconderam dele entre as árvores. Veja, eu acabei de dizer que o homem e a mulher foram criados para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus visitava de maneira pessoal Adão e Eva na viração do dia. E tinham então um relacionamento, e conversavam, e desfrutavam um da presença do outro. Mas agora algo aconteceu.
Adão e Eva, então, não vão mais para Deus para ter um relacionamento com Ele. Eles fogem de Deus. Eles correm para longe de Deus. Eles se escondem entre as árvores. Eles se escondem de Deus. Então, isso gerou, não apenas em Adão e Eva, mas em toda a humanidade, em toda a sua descendência, um medo de Deus, uma distorção de Deus. A quebra do relacionamento com Deus. Agora, ao invés de corrermos para Deus, nós corremos de Deus, para longe de Deus. E todas as ideias equivocadas a respeito de Deus surgiram no coração do homem. Por isso, milhares de religiões com vários deuses ou imagens de Deus distintas. Porque essa imagem foi manchada. Porque esse pensamento, esse conhecimento acerca de Deus foi manchado. E quebrou o nosso relacionamento com Ele. Aquele relacionamento belo, íntimo, puro, foi quebrado. Mas, além disso, esse foi o primeiro e a maior de todas as consequências. Mas o livro de Gênesis vai narrar mais. Além disso, o nosso relacionamento conosco mesmo, o meu relacionamento comigo mesmo, foi quebrado. Teve distorções. Por exemplo, Gênesis 3 diz assim: Adão, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Adão, então, ele está mostrando que é uma distorção da sua identidade aqui. Antes ele andava nu e não tinha medo, não tinha vergonha. Mas agora algo aconteceu aqui dentro, que Adão começa a sentir medo, que Adão se percebe nu e se sente envergonhado. E aqui não é apenas assim uma linguagem, aqui não indica apenas que Adão viu, ai que vergonha, não é apenas isso. O texto está nos mostrando que aconteceu algo dentro de Adão e de Eva também, que distorceu quem eles eram, que distorceu aquilo que eles foram criados para ser. Então todo tipo de mazelas agora, não apenas no nosso relacionamento com Deus, mas dentro de nós surgem. Crise de identidade, como Adão aqui nesse texto. Depressão, ansiedade, medo, todas essas coisas surgiram dentro de nós depois da queda. A Bíblia explica então da onde vêm esses terríveis tormentos que se passam dentro de nós. Vêm por causa do nosso próprio pecado. Mas, além disso, nós vemos que o relacionamento do homem e da mulher com o seu próximo foi manchado. Veja, Gênesis 3:12. O homem respondeu, Adão respondeu quando foi inquirido: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Adão aqui, ele foi feito para proteger a sua esposa, para amar a sua esposa, para discipular a sua esposa. Mas aqui Adão está acusando a sua esposa. Adão está tentando tirar a culpa de si e colocar nela. Veja, o relacionamento deles, que era harmônico, agora sofre também. Agora tem algum ruído aqui. Adão, que foi feito para cuidar dela, para amá-la, passa a acusá-la, passa a apontar o dedo para ela. E aqui, mais uma vez, não é apenas um indício, né? Não é apenas assim do tipo, Adão teve problema com Eva. Não! Aqui é a linguagem bíblica para dizer também que todo tipo de problema do homem com seu próximo surgiu a partir do pecado. Problemas conjugais, problemas sociais, um oprimindo o outro, um tirando proveito do outro, uma pequena parcela da sociedade tirando proveito de outra grande parcela da sociedade, guerras, países guerreando contra outros países, quebras de relacionamentos em geral. Tudo isso, a Bíblia diz que veio por causa do pecado. Tudo isso. Então, uma quebra do relacionamento com Deus, uma distorção do nosso relacionamento conosco mesmo, uma distorção, uma quebra, problemas no nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas a Bíblia também diz que houve consequências da nossa maneira de lidar com a criação. Diz assim
que Deus disse que maldita é a terra por sua causa, por causa de Adão, por causa do pecado dos nossos pais. Então, toda a natureza também foi manchada e sofreu com as consequências do pecado, desastres naturais, fomes, pestes, pandemias. Tudo isso proveio por causa do pecado. O homem agora não sabe mais lidar de maneira correta com a natureza. O homem já não sabe lidar mais de maneira correta com o seu trabalho, com as artes, com a cultura. Tudo isso proveio da queda. Tudo isso, eu e você somos culpados, porque provém do nosso próprio pecado. Portanto, nós somos culpados de pecar contra Deus. Somos culpados de pecar contra Ele, contra nós mesmos, contra nosso próximo e contra a própria criação. Somos culpados de tudo isso. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Então, os nossos pecados não são apenas em atos aqui, nós somos culpados também nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, no coração. Paulo diz que a nossa natureza, então, era inclinada para o mal, para esses desejos perversos. Você sabe disso, eu sei, eu conheço o meu próprio coração. Se somos culpados de tudo isso, então, qual é a nossa esperança? Se eu sou culpado de tudo isso, de pecar contra Deus, contra eu mesmo, contra o meu próximo, contra a própria criação, qual é a nossa esperança? E é aqui que nós entramos no que Deus fez. O que Deus fez para isso? O texto de Efésios, graças a Deus, não termina naqueles primeiros versículos que nós acabamos de ler. Porque Paulo continua e diz assim, as Escrituras: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus proveu um caminho. Ele poderia ter nos deixado, então, caminhar em nossos próprios passos, em nossos próprios desejos egoístas, em nossas próprias cobiças, invejas, maledicências, fofocas, assassinatos, homicídios, guerras. Ele poderia ter deixado-nos caminhar nesse caminho e sermos eternamente condenados. Poderia. E Ele seria justo. Deus, como um justo juiz, Ele não poderia fazer vista grossa ao pecado. Ele não poderia simplesmente olhar para nós e falar: ah, tá bom, tá tranquilo, olha, eu sei que você é fraco mesmo, não, vem. Deus não poderia. Um justo juiz, um juiz só é justo quando ele aplica a pena comedida, a pena prevista. Da mesma maneira, Deus não poderia fechar os olhos e dizer: tá tudo bem. Muitas pessoas queriam e pensam que é assim, que é só Deus falar: ok, tá tudo bem. Não! Paulo diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Deus tem ira contra o pecado. Ele não pode fazer vistas grossas porque Ele é santo. Ele ama aquilo que é belo, portanto, Deus tem ira contra aquilo que deturpa o que é belo, contra aquilo que deturpa o que é bom. Mas Deus, diz Paulo, é tão rico em misericórdia e em amor, que mesmo nós estando nessa condição de culpados por pecar contra Deus, contra o nosso próximo, contra nós mesmos, contra toda a criação, mesmo sendo culpados, estando mortos nesses delitos e pecados, Deus nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo. Deus fez um caminho. Deus, Ele abriu uma alternativa ao caminho largo. Jesus. Na cruz de Cristo, na vida e na obra de Jesus, Deus então abriu uma porta.
Deus então puniu o pecado em Jesus, por isso Jesus teve que morrer, por isso Jesus teve que pagar, por isso que Jesus teve que nascer, viver por nós, porque Ele carregou a nossa culpa, Ele carregou os nossos pecados, e então Ele nos livrou da ira de Deus, Ele nos livrou da ira de Deus, aquela ira que nós merecíamos. Então o caminho de Deus é Jesus. O caminho, a nossa única esperança é o Evangelho. A nossa única esperança é a vida e a obra de Cristo. É a nossa única esperança. É isso que Deus fez. Deus é justo e santo, sim, e também é amoroso e gracioso. E o que nos é oferecido então no Evangelho? O que o Evangelho nos oferece? Existem muitas coisas que as Escrituras dizem, mas eu queria resumir aqui em duas. A Bíblia diz em Romanos que, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Então, por meio do Evangelho, nós temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Inimigos, é isso que a Bíblia diz. Mas agora podemos encontrar a paz com Ele. Podemos ter um relacionamento com Ele. Podemos desfrutar e sentir o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Podemos saber que quando ajoelhamos e oramos, existe alguém que nos ouve. Nós sabemos que o Deus do universo é o nosso Pai. Temos paz com Ele agora. Porque se o Deus do universo não é nosso Pai, não sei como podemos dormir à noite. Não tem como. Mas se o Deus do universo é nosso Pai, então nós podemos descansar. Podemos ter paz, porque agora temos paz com Ele. Deus não é mais contra nós. Pelo Evangelho, quando cremos em Cristo, Deus agora passa a ser por nós. Nós não temos mais a face irada de Deus, mas a face sorridente de Deus. A face sorridente dele. E é por isso que mais para frente, Paulo, o autor de Romanos, vai dizer que portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Muitas pessoas pensam que é assim, olha, beleza, eu me converti, eu criei no Evangelho, então os meus pecados passados foram pagos, mas agora eu preciso levar no meu próprio braço. Preciso me esforçar. Não! A gente vai ficar louco se pensarmos na vida cristã assim. Já não há mais condenação. O sacrifício de Jesus Cristo pagou tanto pelos nossos pecados antes da conversão, quanto os pecados que virão. O sacrifício de Cristo foi perfeito e cobre toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Muitas pessoas pensam que então, depois que Cristo alcançou o coração delas, elas podem cair da graça, então voltarem a serem passíveis de condenação, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Já não há mais medo do inferno, não há mais medo de experimentarmos a ira de Deus por toda a eternidade, porque já não há mais condenação por nós. Para nós. Sim, o Evangelho muda a nossa maneira de viver. O Evangelho muda a nossa maneira de nos relacionar com a obediência a Deus. Sim, mas isso não muda o favor de Deus por nós. A nossa desobediência ou obediência não vai mudar, porque já não há mais condenação. É isso que o Evangelho diz. É isso que o Evangelho oferece. Paz com Deus, liberdade da condenação, da ira de Deus. E, além disso, nós citamos o primeiro capítulo e o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. E essa história termina, nós começamos lá, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Olha só o que o apóstolo João, que escreveu esse livro, diz. Então eu vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O próprio Deus estará com eles, com seu povo. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Olha só, então não nos é oferecido apenas paz aqui. Não nos é oferecido apenas uma alegria ou um maior consolo nessa vida. Isso sim vem com o Evangelho, tudo isso vem com o Evangelho. Mas nos é oferecido mais. Nos é oferecido uma nova criação. Deus vai restaurar e fazer nova todas as coisas. Nós vamos poder desfrutar da criação, mais uma vez, só que agora sem pecado, sem dor, sem luto, sem morte, sem tristeza. Deus vai enxugar dos meus e dos seus olhos toda lágrima, Deus mesmo. Ele já começa a fazer isso na nossa conversão. Ele já começa a nos consolar. Mas ainda enfrentamos lutas, dores aqui. Mas naquele último dia, Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Até mesmo aquela lágrima mais triste. Aquela lágrima que só você sabe que chora. Aquela lágrima por um ente querido que partiu. Aquela lágrima por algo que você fez que te atormenta e você se sente muito arrependido. Aquela lágrima de algo que fizeram contra você. Todas essas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. É isso que nos é oferecido. Veja, não é mais um Deus contra nós e também agora já não é mais um Deus neutro. Não, é um Deus que se importa. É um Deus que nos ama. É um Deus que agora é nosso Pai e que nos oferece tudo novo. Tudo novo. Então, essa é a mensagem do Evangelho, que diz que Deus criou tudo bom, tudo perfeito, mas que nós caímos, nós pecamos, nós trazemos ira e as consequências sobre nós mesmos. Nós somos culpados de pecar contra Deus, contra nós mesmos, contra o nosso próximo, contra a criação. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que em Cristo Deus pagou pelo nosso pecado e agora oferece para nós uma vida nova com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus nos oferece paz e liberdade da condenação, porque Cristo foi condenado. Cristo foi condenado no lugar daqueles que depositam a sua fé nele. Veja então como isso pode mudar, como isso se aplica na nossa vida real. Primeiro, tem que ficar claro que o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. E eu gostaria de frisar isso aqui. Gostaria de frisar, porque isso mostra que a fé cristã é diferente de todas as outras religiões. E infelizmente muitas igrejas e muitos cristãos também erram nisso, porque o Evangelho é uma boa notícia, ou seja, é a proclamação de algo que já foi feito. A notícia só nos diz o que aconteceu. Não é um bom conselho. O Evangelho não é faça isso, isso e isso para você ganhar a sua salvação. Faça isso, isso e isso para você ser um ser mais elevado. Faça isso, isso e isso para você alcançar determinado patamar da vida. O Evangelho não é isso. O Evangelho diz respeito àquilo que Cristo fez por nós. Isso que diferencia a verdadeira fé cristã de todas as outras. De todas as outras. Segundo, o Evangelho resolve o maior de nossos problemas. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Veja, o nosso maior problema não é que temos deturpações da nossa própria identidade, ou no nosso relacionamento com o próximo, ou com as coisas criadas, ou com a cultura, com o trabalho. Esse não é o maior dos nossos problemas. O maior dos nossos problemas é que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. E isso o Evangelho oferece plena restauração. Esse é o maior dos nossos problemas. E isso o Evangelho resolve. Mas também, além disso, o Evangelho também nos restaura, ainda que de maneira parcial, nas outras áreas que sofremos com o pecado. Sim, é por isso que muitas vezes quando um casal se submete, ou pelo menos um se submete e recebe o Evangelho, aquele casamento é restaurado.
É por isso que muitas pessoas são restauradas. É só ouvirmos vários testemunhos de vidas pregressas, terríveis. É por isso que muitos relacionamentos familiares são restaurados. O Evangelho também oferece isso. Não é uma promessa, e não são em todos. Nós bem sabemos disso. Nós podemos ainda experimentar ansiedade, depressão, problemas no casamento, problemas de relacionamento. Nós ainda podemos enfrentar, e muitas vezes enfrentamos, mas o Evangelho nos dá força para lutar, nos dá força para perdoar, nos dá força para amar. Essa é a mensagem do Evangelho. E é apenas um gostinho daquilo que nós acabamos de ver em Apocalipse, quando Deus vai restaurar então todas as coisas, todas. E o Evangelho, ele é o fundamento de toda a vida e não apenas a porta de entrada para a fé cristã. Muitas pessoas pensam assim, que o Evangelho deve ser crido e agora é pelo meu próprio braço. Não é. Não é. Existem sim, agora mandamentos, ética, existe sim uma obediência agora na vida cristã, mas tudo baseado no Evangelho, não na troca, não na barganha. O Evangelho, ele não é apenas o A, B e o C da vida cristã, não é apenas o início, ele é do A ao Z, porque nós não temos força. Sem o Evangelho nós não conseguimos nem mesmo obedecer ao menor dos mandamentos da palavra de Deus, mesmo depois de convertidos. Porque o Evangelho nos diz que Deus já está favorável a nós. Deus nos ama e Deus enviou o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos obedecê-lo. Então é tudo a respeito de Deus, tudo a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Mas o Evangelho, tenha isso em mente, não diz respeito ao que eu e você temos que fazer. Não diz respeito. Diz respeito àquilo que Cristo fez por nós. E agora? O que eu preciso fazer então para experimentar essa restauração? Primeiro, no meu relacionamento com Deus, mas também na minha vida, nos meus relacionamentos. O que eu preciso fazer? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que você deve se arrepender e crer. Arrependimento e fé deve ser a nossa resposta a isso. Arrependimento e fé. E aqui significa, não assim, do tipo, agora eu creio que eu estou perdoado, eu creio que Deus me ama. Veja, não é a pessoa que pensa isso, está colocando a fé nela mesma ainda. Não, é assinar o nosso atestado de falência dizendo, Senhor, eu não consigo. Até hoje eu tentei levar as coisas no meu braço. Até hoje, Senhor, mas eu me arrependo da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu estou errado, Senhor. Pequei contra o Senhor, pequei contra o próximo, pequei contra mim mesmo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. A minha única esperança é Jesus, que pagou o preço pelos meus pecados, que tomou a condenação sobre os seus ombros. Por favor, eu não consigo salvar a mim mesmo, eu não tenho força. Tenha misericórdia de mim. Isso é arrependimento e fé. Isso é crer em Jesus. É assinar o atestado de falência, dizer que não tem força no próprio braço. E dizer para o Senhor, eu confio só na sua graça. Veja, a sua fé pode ser ainda fraca, meu irmão. Não tem problema. Não tem problema. O que nos salva não é o tamanho da nossa fé, mas é onde a nossa fé está posta. É onde nós a depositamos. Veja, uma ilustração que pode te ajudar. 2 passageiros. Um tem muito medo no avião. Um tem muito medo e todo o trajeto ele fica ansioso, ele fica com medo, né, do avião cair. E um outro passageiro que já é bem acostumado com viagem de avião, vai tranquilo, desfrutando, tirando foto, olhando para o sol. Veja, os dois vão chegar no destino. Os dois. Porque o que salva não é se um está com uma confiança muito grande no avião e o outro está com uma confiança pequena. Não é isso que salva. O que salva e o que é importante é que ambos estão no avião. Então o que nos salva é crer em Cristo, ainda que seja uma fé pequena, que seja uma fé imperfeita. Porque pode ser a maior fé do mundo, mas ainda assim ela vai ser imperfeita. Ainda assim. Então não se esconda atrás disso. Deposite a sua confiança
em Jesus. E essa é também a nossa resposta para nós que já somos alcançados por essa mensagem, mas que muitas vezes vivemos uma vida no nosso próprio braço. Arrependimento. Falar, Senhor, me perdoa porque eu não creio na sua palavra. Me perdoa porque eu não entendo como isso pode mudar a minha vida. Me perdoa porque muitas vezes eu esqueço da mensagem do Evangelho. Me ajude agora a crer, Senhor. Eu creio que o Senhor me ama, não por aquilo que eu faço, não pelo meu ministério, não porque eu não caio em pecados escandalosos, não é por isso. Não, o Senhor me ama somente por Jesus. Somente por Jesus. Arrependimento e fé é deixar de confiar em mim mesmo e passar a confiar totalmente na obra de Jesus. Termino com essas palavras do próprio Cristo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus oferece descanso, tanto para você que ainda não conhece, quanto para mim e para você que já o conhecemos, mas muitas vezes nos esquecemos e não desfrutamos desse descanso. Jesus oferece. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos por tão grande obra de salvação. Ó Deus, que maravilhoso amor é esse, porque o Senhor olhou para nós, perdidos, pecadores, falhos, cheios de defeitos, cheios de pecados, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado por esse caminho. Obrigado por Jesus. Ajude-nos a depositar nossa confiança somente nele. Ajude-nos, Senhor, a caminhar pela fé. É o que te pedimos, confiados nos méritos dele, porque eu, Senhor, e nem ninguém tem mérito algum de se achegar à tua presença. Mérito algum. Mas nós podemos, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Oramos confiados nele. Amém.